Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre alguns princípios importantes na etiqueta da Idade Média. Isso era um problema, visto que se as pessoas descumprissem alguma regra de etiqueta, elas poderiam ser até mortas. Então, estamos falando de um período anterior, levando em conta o nosso período atual. Cada vez que nós andamos em direção ao passado, nós observamos povos com características diferentes, que ainda estavam sendo lapidadas até que chegasse nos dias atuais. Então hoje entenderemos melhor sobre a etiqueta da época medieval. Vem comigo, que tem muita coisa legal no vídeo de hoje. E a nossa primeira regra de etiqueta da época era não levar o seu cavalo para dentro da casa de um estranho. Então, se você fosse visitar alguém, não deveria levar o cavalo. Então vamos entender um pouco melhor isso. O cavalo era o principal meio de transporte da época. As pessoas tinham o hábito de botar o cavalo às vezes até dentro de casa. E quando você levava ele na casa de uma pessoa estranha, não era educado que você colocasse ele dentro da casa da pessoa, e sim do lado de fora. Por que a gente tem essa regra, né? Hoje em dia isso pareceria algo tão absurdo, mas naquela época acontecia. Então, para a época, esse tipo de regra era necessária. Agora vamos às regras de etiqueta na mesa. Isso dá o que falar. Apenas o chefe da casa poderia arrotar, suar o nariz, soltar pum, coisas do tipo. Os visitantes não podiam fazer isso. Outra regra de etiqueta era que não podia urinar na sala de jantar. Gente, não poderia porque só quem podia fazer isso era o anfitrião, ou seja, o dono da casa. Todos deveriam lavar as suas mãos antes das refeições, em uma bacia com louro, cravo e rosas e água que ficava ao lado da mesa. Outra coisa muito importante também diz respeito à questão das classes sociais. Num jantar que tivessem presentes a nobreza e pessoas como burgueses, camponeses, do tipo, né? Eles não poderiam assentar na mesma mesa. Isso acontecia porque a classe mais alta, no caso dos nobres, sentava numa mesa mais alta e essas pessoas mais pobres, pessoas do povo que tivessem presente, ainda que tivessem muito dinheiro, teriam que se assentar numa mesa mais baixa, separada. Outra questão importante é a questão dessa água que eles lavavam a mão. A nobreza ganhava uma bacia individual para cada pessoa da mesa lavar a sua mão, enquanto havia apenas uma bacia para que todos os outros convidados lavassem a mão, as pessoas que não fossem da nobreza. Cada pessoa tinha uma faca e deveria levá-la para o jantar. Lembrando que nesse período medieval ainda não existiam talheres como garfo, né? Então as pessoas levavam as suas facas para cortar carne, cortar o que fosse necessário, e o resto elas comeriam com uma colher. Os homens que se assentassem ao lado de uma mulher no jantar não poderiam falar alto ou rir, porque isso seria uma ofensa. Então eles deveriam ter muita cautela ao se expressar ao lado de uma dama. Outra coisa muito importante é a respeito da oração. Lembrando que a Idade Média tem uma forte influência da Igreja Católica e todas as refeições deveriam começar com uma oração, sendo por uma pessoa ali presente, de repente a mais velha, ou o próprio padre ou pessoa da igreja que estivesse presente ali. Então, se tivesse um membro da igreja, essa pessoa estaria fazendo a oração. Era comum que as pessoas partilhassem a sua bebida durante a comida. Então, as pessoas deveriam segurar o copo com as duas mãos e ir passando adiante o copo para que outras pessoas bebessem também. Se você fosse convidado a um jantar e comesse pouco, seria considerado uma ofensa para o anfitrião. Isso porque as pessoas deveriam comer muito nos jantares. Havia muita fartura, geralmente, quando existia um jantar e esse tipo de banquete era oferecido. Então, o certo era comer bastante. Se existisse uma pessoa que não fosse nobre na mesa, ela deveria ficar calada. Isso era muito raro de acontecer, mas quando acontecia, ele não poderia proferir nenhuma palavra enquanto tivesse nobres naquela mesa. Só os nobres falariam. Então, gostou de saber sobre as regras de etiqueta da Idade Média? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau!